Olá, hoje nós estamos aqui na Polícia Ambiental de São José do Rio Preto. Estou aqui ao lado do Sargento Ídio. Sargento, muito obrigado por nos receber e desde já eu te agradeço por passar todas as informações de grande valia. Muito obrigada. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que acompanham o trabalho do Instituto, o projeto Voz pelos Animais, importante trabalho. Beatriz, sobre o resgate de animais silvestres, é importante citar o decreto recém-publicado, o decreto 69582, de 5 de junho de 2025, que o cidadão ali vai encontrar as atribuições e responsabilidades dos órgãos públicos referente ao resgate de animais silvestres do estado de São Paulo. Sargento, quando me deparo com um animal silvestre, aparentemente ele está em boas condições, com saúde ok. O que eu faço? O cidadão, quando deparar com um animal silvestre, ele deve, primeiramente, manter uma distância de segurança, ele deve evitar contato direto com esse animal, fazer o cidadão mesmo o manejo desse animal, a contenção não deve fazer, não deve fornecer alimentação, água, qualquer tipo de medicamento. Ele deve observar a distância, a situação desse animal e, se saudável, liberar canais de fuga para esse animal, que provavelmente ele sozinho retornará ao habitat natural. Certo, agora vamos mudar o cenário. Agora a gente se depara com um animal que aparentemente ele está fragilizado, a gente não sabe o que pode ter acontecido e aparentemente ele está frágil com a saúde. O que fazer? Já nessa situação, o cidadão que está nessa distância de segurança, ele percebe que o animal está com sangramento, ferido, debilitado, aí ele deve acionar imediatamente as autoridades e aí o decreto que eu citei, ele disciplina quais os órgãos são responsáveis por esse tipo de resgate. Entendi. Aí esse animal, a gente resgata ele temporariamente e encaminha ele até o órgão responsável. E ali então ele vai ser encaminhado para os veterinários darem continuidade e esse cidadão ele não tem essa posse desse animal por mais nenhum momento. Importante a sua pergunta também. A manutenção ilegal de animal silvestre é infração ambiental, é crime e infração administrativa. Então, o cidadão que encontrar um animal silvestre que está debilitado ou ferido, e ele deve, novamente, analisar em uma distância segura e acionar os órgãos responsáveis. Voltando até aqui para deixar mais claro, se tiver em situação de emergência, o cidadão deparou com esse animal silvestre ele está oferecendo risco para a população e até o próprio animal também está em situação de risco. Deve ser acionado o bombeiro através do telefone 193, que é uma situação de emergência e de urgência. Deve acionar o corpo de bombeiros, que é o que o decreto prevê. Para as demais análises, conversamos antes aqui, a Beatriz contou a história de uma seguidora aqui que encontrou um animal silvestre, acho que uma espécie de sagui, que estava numa rodovia. Para rodovias, o decreto prevê que o órgão responsável para ser acionado é o Departamento de Estrada e Rodagem, nas rodovias sob sua administração, ou as concessionárias sobre aquelas rodovias que estão sob a sua concessão. Na área urbana, o primeiro telefone que o cidadão deve procurar, o primeiro contato, é o órgão municipal, porque o decreto prevê também que os municípios são habilitados por delegação ao resgate de fauna. Se o município não prestar esse tipo de serviço ou não tiver essa habilitação, aí através de 190 pode estar acionando também a Polícia Militar. Sargento, e quais são os animais silvestres mais comuns na área urbana? No interior paulista, falando aqui na nossa realidade, aqui nós temos muito aqui, sagui, que você já citou, macaco prego, nós temos a questão também de papagaios, de araras, nós temos onça parda, tivemos incidências recentemente de onça parda, tamanduá, a capivara, que também está muito inserida no ambiente urbano, então acaba por vezes ela ficando confinada em quintais, em empresas, em estacionamentos de shopping, então acontece muito. Sargento, nós temos a falsa ilusão de que os animais silvestres estão invadindo a cidade por conta que a cidade está invadindo o habitat deles. Isso é uma falsa ilusão ou de fato isso está acontecendo? É um das condicionantes de hoje, O crescimento urbano ele é sim um dos motivos de ter essa maior incidência, mas o animal com a falta do habitat natural que vai diminuindo por questões que a gente, vamos ficar enumerando várias aqui, ele acaba tendo uma proximidade mais com o ser humano. E ele vem muito também nas áreas urbanas atrás de alimentos, fugindo de predadores. Então, assim, motivos são vários.
E os condomínios, alguns bairros, eles ficam muitas vezes localizados nessa zona limítrofe entre a área urbana e a área rural. Então, esses locais também sofrem muito com incidência, com aparecimento de animais silvestres. Muitos condomínios fechados, o síndico acaba ligando aqui, querendo saber o que fazer, né? O que eu faço? O meu condomínio, todo final de tarde, está vindo um cachorro do mato, uma raposa, e acaba muitas vezes, por o animal estar acuado, ou amedrontado, ou estressado, acaba muitas vezes atacando um condômino, e ele quer saber o que fazer. Para esse tipo de situação, inclusive, o animal não está confinado. Na realidade, ele aparece pontualmente ao final do dia, atrás de alimentação, ou fugindo novamente, igual eu falei, de um predador. O que a gente orienta para esses casos? Tem que ser feito um trabalho junto com profissionais habilitados, que o condomínio mesmo deve procurar, e através de algumas ações pode mitigar o aparecimento desse animal. Então, muitas vezes o animal está indo lá por questões de alimentação que está exposta numa lixeira, essa lixeira vai ser coberta. Talvez tem canais fluviais que não tem proteção, tela de proteção, você vai instalar uma tela de proteção. Então são ações que a gente vai fazer. Primeiramente, nós vamos ter que conviver com os animais, né? Nós acabamos meio que invadindo o habitat dele. Então nós temos que ter essas ações. Quanta orientação, quanto conteúdo importante. Muito obrigada, sargento. Eu que agradeço.